E eu tenho o privilégio de receber aqui a doutora Ludmila Miranda, ela que é fonoaudióloga e hoje é Dia Mundial da Voz. Um prazer poder receber a doutora. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui. Vamos falar sobre o Dia Mundial da Voz e quais os cuidados, doutora, que nós devemos ter com a nossa voz. Hoje é um dia de falar sobre a importância da voz e como prevenir doenças vocais. Porque a voz, ela funciona como uma identidade. Você conhece uma pessoa, às vezes, só de ouvir a voz. E por mais que algumas vozes são parecidas, ela funciona igual à identidade da digital. Cada pessoa é única e tem o seu timbre vocal único, por mais que existem vozes parecidas. Então, ela é a nossa identidade. E quando, por exemplo, ela falha, nós ficamos, a pessoa às vezes fica rouca, e tem algum problema, aí que a pessoa vai procurar o fonoaudiólogo. Então, eu estou aqui hoje para dar umas dicas de prevenção, né, de como cuidar da voz, porque ela é muito importante. Tem muita gente que trabalha com a voz, como vendedores, professores, radialistas, cantores, né? E aí, esse é o instrumento de trabalho deles. E quando eles não têm esses cuidados, como trabalhar sem a voz, né? Então, quais as dicas que eu dou? Primeiro, como que funciona a voz? A voz ela é produzida pelas cordas vocais. As cordas vocais, elas se assemelham a cordas de violão. Assim como o violão, você toca a corda vocal, ele produz o som, o ar que sai dos nossos pulmões fazem as pregas vocais vibrarem para produzir o som da nossa voz, né? Cada pessoa, a prega vocal, ela é um músculo, certo? Então, o que acontece? Se uma pessoa falar o dia inteiro, ela vai ter um problema de voz. Porque se ela é um músculo, vamos imaginar, se você estiver na academia, né, exercitando lá sua musculatura, o dia inteiro, você vai fadigar, além de sentir dor, você vai travar. E é isso que acontece, às vezes, a corda vocal trava, e aí é onde a pessoa fica rouca, às vezes afônica. O que é afônica? Às vezes ela não consegue nem produzir o som da voz dela. Aí, nesse caso, doutora, como que evitar esse travamento da voz? Então, primeiro, falar devagar, né? A respiração é muito importante porque, sem o fluxo de ar, como vibrar as pregas vocais para sair o som da sua voz? Né? Não usar muita tensão, porque como a gente expressa até emoções através da voz, né? Tentar não tensionar, né? Porque às vezes, por exemplo, se uma pessoa estiver muito emotiva, ela vai jogar toda a tensão que ela está tendo na laringe. E não só a corda vocal ela produz a nossa voz, todo o instrumento é a laringe completa, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Falar devagar, respirar bem, né? Quem geralmente pratica algum exercício físico, ela consegue coordenar melhor isso, essa parte da respiração. Porque o que acontece? É interessante. A gente inspira, às vezes, em 1 segundo. E expira, no caso, soltando o ar, para homem, normalmente, até 15 segundos ele consegue. E para mulher, de 10 a 11 segundos. Né? Então, se a pessoa ela não procurar ter esse intervalo para respirar, por isso que é interessante falar devagar, porque tem gente que às vezes fala, não para nem para respirar, né? E ter esse intervalo. Depois você treina em casa, se você consegue emitir um som até 15 segundos. Se você não conseguir, você vai treinando isso, porque isso vai te dar uma melhor condição de você falar por mais tempo sem se cansar tanto. E como que funciona esse treino? Você vai cronometrar, né, os 15 segundos.
né? Se você conseguir os 15 segundos, ótimo. Você está apto por exemplo, palestrante, a falar, porque tem gente que às vezes fala umas 4 horas seguidas, né? Se ele não tiver esse treino antes, ele não consegue, né? Ele vai no final tendo que fazer esforço. E às vezes, no esforço, por exemplo, em casos de professores que falam o dia inteiro, no final de semana, assim, geralmente na segunda-feira está bem, mas chega sexta-feira já está sem voz, né? Porque não tem um cuidado aí de ter um tempo para respirar, evitar ar-condicionado também é muito bom, tá? Por quê? O que acontece? A gente precisa hidratar a nossa prega vocal, né? Não só a prega vocal, mas como o corpo inteiro. Só que quando a gente bebe água, tem muita gente que às vezes fala assim, eu bebo água, mas eu continuo com a sensação da garganta seca. Né? Uma dica, às vezes, é bom você ficar com a água, pelo menos por 2 segundos, na boca antes de engolir. Por quê? Porque a mesma mucosa da boca é a mucosa que da laringe. Então, o gargarejo seria uma sugestão ou não? Sim. Eu queria falar sobre alguns mitos, tá? Total, doutora, fica à vontade. Eu acho interessante. Tem muita gente que fala que mel é muito bom para a garganta. Eu vou explicar por que não é. Mel com açafrão é bom, porque o açafrão ele é um anti-inflamatório natural. Mas o mel em si ele não é bom. Tudo que é muito viscoso, por exemplo, o leite, ele não é bom. Por quê? Porque ele produz muito muco na garganta. Aí a pessoa fica com aquele pigar. Isso também atrapalha muito, né? E o mel, ele gruda. E aí a pessoa vai, às vezes ela quer eliminar algo que está incomodando na garganta, mas ela vai produzir mais muco ainda, então não vai resolver, né? Maçã é muito bom para a garganta. Por quê? A maçã, ela solta um ácido, né, quando nós mastigamos ela, que faz uma higienização vocal. E aí a gente sente uma limpeza e faz uma clareza, tanto que o som da nossa voz sai mais claro, né, e mais limpo. A gente não sente nem borbulhar, nem nenhum tipo de secreção, né? E além disso tudo, tentar não forçar muito, porque tem gente que às vezes quer falar alto, né? Ou tem a tendência de falar alto, né? Tentar falar mais um tom razoável, né? Porque quanto mais você esforça, lembrando que é um músculo, quanto mais esforço você fizer, ele vai fadigar uma hora, né? O que é fadigar? Ele vai cansar. E quando ele cansa, porque assim, a musculatura ela está trabalhando o tempo todo, né? Quando a gente está falando. Então, se você forçar, você vai acabar provocando até uma lesão, né? Então, tomar esses cuidados para não chegar a ter nenhum tipo de problema real vocal. Doutora, né? aí nesse caso, a senhora falou a respeito de lesão. Existem alguns indícios que a pessoa possa perceber, de repente, se as cordas vocais estão ou não lesionada? Sim, rouquidão contínua, por mais de 2 semanas, ela tem que procurar o otorrino, tá? Porque não está normal. Se ela tomou todos esses cuidados que eu indiquei e ainda assim ela continua rouca, não está normal. Ela pode estar com alguma lesão, né, nas cordas vocais ou no trajeto mesmo da laringe, né? Porque, por exemplo, até um refluxo, né, ele pode causar lesões. E às vezes a pessoa fez todos os cuidados da voz, mas ainda assim ela lesionou. Então, aí vai ter todo um tratamento, entendeu? Então, rouquidão contínua, mesmo você fazendo gargarejo e tal, tomando todos os cuidados, não melhorou, tem que procurar o otorrino, porque não está normal.
Agradecer a participação da doutora Ludmila Miranda. Um forte abraço a você por aqui no Dia Mundial da Voz. Aproveitar e mandar um abraço ao meu amigo Ricardo, lá da Clínica Med Mais, Isso. que você atende lá, né, doutora? Isso, atendo lá Quais também. dias você está na Clínica Med Mais? Dias de quarta e sexta-feira. Então, quarta e sexta-feira, a doutora Ludmila atendendo na Clínica Med Mais. Um forte abraço a todos os profissionais e a você, que Deus continue te abençoando. Amém. Que abençoe vocês também. Muito obrigada. Está aí a competente doutora Ludmila falando no Dia Mundial da Voz. Importante que você cuide desse patrimônio tão relevante para o seu bem-estar, para a sua saúde e também para a sua felicidade.